Olá, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus se faça presente em mais esse dia. Glória a Deus por tudo que o nosso Deus faz por nós. Hoje eu queria deixar uma mensagem aqui falando da importância de perseverarmos, né? Confiarmos, né, no nosso Senhor, acreditar nele, mesmo diante das dificuldades, porque o nosso Deus, né, o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui na terra, ele também passou por dificuldade. Sei que é muito difícil, né, muitas das vezes a gente no meio da dificuldade, quantas das vezes que a nossa fé, né, ela dá uma diminuída, a gente pensa que o nosso Deus não está olhando por nós, mas nós temos que perseverar, nós temos que confiar, nós temos que continuar a caminhada, cada dia nos fortalecendo e acreditando que o nosso Deus olha por nós e pode ter certeza que Ele não vai deixar que a gente seja destruído, né? Que nós sejamos, é, caiamos, né? Vai ter certeza que a hora certa Ele vem com a mão dele e mostra o tamanho do poder e a glória dele sobre nossa vida. Eu quero deixar aqui uma oração antes, né, pra gente, antes da gente falar da palavra do Senhor, é muito importante a gente orar, pedindo ao Espírito Santo que nos dê entendimento, né, pois a palavra de Deus, ela se torna viva no momento em que lemos, pois através do Espírito Santo, né, ele nos capacita essa palavra em nosso coração e faz com que ela se torne viva dentro de cada um de nós. Vou deixar aqui uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra que vamos estar lendo agora, Senhor. Obrigado pelo Senhor nos permitir estar em um local onde podemos, Senhor, ler a qualquer hora, a hora que queremos. Muito obrigado. Esteja abençoando essa leitura, que nós possamos estar aguardando em nosso coração, tendo entendimento, que o seu Espírito Santo nos dê entendimento e que nós possamos estar colocando ela em prática. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler então, amados, uma mensagem, né, como sempre, que foi deixada em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. O cabeçalho desse texto diz assim, ó, perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Aí o 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando-a, afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha essa palavra, né? Essa é uma palavra que nos mostra a importância, né, de nos afastarmos do pecado, né, confiando no nosso Senhor Jesus o tempo todo, sabendo que as dificuldades virão, com certeza, né? Nós estamos aqui nessa terra, sempre vai aparecer problemas, né? Que seja na família, que seja no trabalho, não importa onde, mas vai aparecer, né? Aqueles que estão em Cristo têm que estar preparados para isso, porque a palavra do Senhor nos orienta sobre isso, né? O próprio Cristo passou por dificuldades aqui. A maior dificuldade que alguém pode passar aqui na terra é ser pregado em uma cruz. E o nosso Senhor foi pregado naquela cruz por amor a cada um de nós, mas ele não ficou naquela cruz, né? Ele venceu a cruz, pois ele está hoje, né, ao lado do nosso Pai eterno, o nosso Deus, ele é o próprio Deus, né, nosso Senhor Jesus. Então nós temos que ter esse entendimento, né, de que vem a dificuldade, vem o pecado, muitas das vezes, né, o pecado nos rodeia assim, nós temos que estar muito atentos, principalmente com aqueles pecados que vêm da mente, porque às vezes, né, consumar o pecado, talvez a gente não chega ter o ato, mas temos que ter muito cuidado com o pensamento. Um exemplo, quantas vezes temos raiva de uma pessoa, né? Você não matou aquela pessoa, mas pela palavra de Deus diz, né, que ao você fazer, ter um pensamento de morte sobre uma pessoa, não é exatamente você a matar, mas talvez você falar, não falo mais com aquela pessoa, para mim ela morreu. É um tipo de pecado, né? Então nós temos que nos afastar de tudo isso, nós temos que estar, né, rumo ao caminho de Cristo todos os dias, buscando na palavra, tendo entendimento que o nosso Senhor Jesus
pagou todos os nossos pecados ali naquela cruz, então nós já somos, né, justificados por ele. Então não precisamos ficar remoendo coisas do passado que fizemos lá atrás, desde o momento que levantamos a mão, reconhecemos Jesus, tudo isso aí nos foi perdoado. Então basta a gente confiar que o nosso Senhor Jesus, assim como ele venceu a cruz, nós iremos vencer os nossos problemas aqui da terra. Sei que muitas das vezes, né, os problemas parecem serem muito maior que nós, né? Mas nós temos que lembrar, não importa o tamanho do nosso problema, o que importa é o tamanho do nosso Deus. O nosso Deus é maior do que qualquer problema aqui da terra, né? O que é um problema para nós aqui, para Deus é coisa minúscula, pois ele venceu a própria morte. O que que ele não poderia vencer? É nós só vencemos a morte através do nosso Senhor Jesus, né? Um dia poderemos, se não formos arrebatados antes disso, iremos morrer, nosso corpo físico, mas iremos ressuscitar através do nosso Senhor Jesus, né? Pois ele, assim como aconteceu com ele, irá acontecer com cada um de nós. Basta a gente crer, confiar, entender que os problemas dessa terra são passageiros, não importa quanto tempo dura, né? Tem gente que tem problema aí 10, 20 anos, 30, mas um dia isso vai passar. E o mais importante, um dia iremos morar com o nosso Senhor, onde não existe problema. Por isso que o nosso foco tem que ser Cristo, o nosso foco tem que ser o nosso Deus Todo-Poderoso, não importa o que, que vem aqui dessa terra. A terra, as coisas dessa terra são passageiras, né? Essas naturezas que a gente vê aqui, nós não vamos estar, mas se Deus permitir mais 500 anos, muitas dessas árvores que estão atrás de mim não estarão aqui, né? Todas elas, nenhuma dessas árvores aqui tem capacidade de durar 500 anos, né? Mas o nosso Senhor, né, é eterno. A palavra do nosso Senhor é eterna. A nossa salvação é eterna. Por isso temos que pensar somente na nossa salvação, tendo entendimento que nós estamos aqui nessa terra de passagem, aqui começa a eternidade, com certeza. Aqueles que reconhecem a Jesus como único e suficiente Salvador, a eternidade já começa na vida dele, desde o momento que ele reconhece. Então estamos aqui, chegará um tempo que o nosso corpo físico terá que morrer com certeza, mas morrendo esse corpo físico, pode ter certeza que a nossa alma permanecerá para sempre, né? É essa daí que vive eternamente, por isso nós temos que cuidar muito dela, nós temos que nos orientar na palavra do Senhor, né? Eu venho assistindo alguns pregadores falando, muitas das vezes, né, nós estamos aí sendo sacudido pelo inimigo, tendo muito problema com o inimigo, por quê? Porque nós não lemos a palavra do Senhor, né? Nós até oramos, muitas pessoas até jejuam, mas não lê a palavra, né? É preciso ler a palavra, porque você lendo a palavra, você conhece, né, tudo que o nosso Deus deixou revelado aqui na terra. Não precisamos buscar em outros lugares. A maior fonte, né, de sabedoria, de conhecimento, vem, né, do temor do nosso Deus, e aqueles que têm temor, né, ao nosso Deus, busca na palavra dele, essa palavra viva, né, que se encontra presente hoje no nosso país. Em todos os lugares que você for tem uma Bíblia. Então basta a gente ler, basta a gente crer, confiar, e pode ter certeza que iremos vencer através do nosso Senhor Jesus. É essa mensagem que eu queria deixar aqui, né, que nós não percamos a nossa fé, né, que nós possamos estar olhando esse mundo, tendo entendimento que iremos ter problema sim. Todos tiveram problema aqui, até o nosso Senhor Jesus, sendo Deus, teve problema aqui na terra. Ele chorou, né? Ele passou por aflição, ele foi tentado pelo inimigo, sim, né? Ele foi chicoteado, ele foi xingado, blasfemaram contra ele, fizeram todo tipo de maldade, né? Mas ele venceu tudo isso daí. Mas venceu por quê? Por amor a cada um de nós. Então basta a gente confiar, crer que nós iremos vencer através do nosso Senhor Jesus. Não será pelas nossas forças, mas sim pela força do nosso Deus. Basta a gente continuar perseverante, crendo, confiando que um dia iremos vencer para a honra e glória do nosso Deus. Essa mensagem que eu queria deixar aqui, que Deus os abençoe, né? Se você estiver passando por um problema,
Não se esqueça da grandeza do nosso Deus. Busque nas Escrituras, leia a palavra de Deus constantemente, que você vai ver, mesmo com os problemas, você vai passar em paz, tendo entendimento que a vida nessa terra aqui é passageira e que um dia estaremos no céu com o nosso Deus. Essa é a mensagem de hoje. Vou deixar mais uma oração aqui para encerrar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra, palavra que nos dá entendimento, Senhor, que temos que nos manter perseverante, confiante na sua palavra, assim como o Senhor passou por aqui e teve problema, nós iremos passar também, mas o Senhor venceu. Então, através de ti, nós venceremos também. Muito obrigado por tudo. Abençoe cada pessoa que ouve essas mensagens. Sonda cada coração, Senhor. Se houver alguma tristeza, algum sofrimento, problemas sobre a vida dela, que o seu Espírito Santo, Senhor, toque em cada uma delas e que elas possam estar sentindo a sua presença e que o Senhor os dê força para vencer esses problemas, para a honra e glória do seu nome. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é a mensagem de hoje, amados. Que Deus os abençoe.